Eu sou uma idiota por se recusar a devolver os binóculos especiais do meu vizinho, a menos que sua esposa venha buscá-los. Oi, eu mulher 28 anos, mudei-me recentemente para um novo bairro. Todos os meus vizinhos são adoráveis. Especialmente meu vizinho, abençoe seu coração, Piscadela. Ele é casado e tem 2 filhos, percebi que ele está olhando para minha casa há um tempo. Até agora eu o peguei fazendo isso 2 vezes. Ele tinha seus binóculos com ele e estava aparentemente olhando para minha sala de estar. Eu odeio o confronto, então o que eu fiz foi fechar as cortinas e continuar o meu dia, mas começou a aumentar. No outro dia ele estava espiando no meu quintal, onde eu estava sentada, de sua varanda e seus binóculos caíram no meu quintal. Olhei para cima e ele se foi. Ele sabia que eu vi. Peguei os binóculos e os coloquei para dentro. À noite, ele veio bater na minha porta perguntando como eu estava e coisas do tipo. Revirei os olhos, mas mantive a civilidade. Ele então trouxe os binóculos e disse que eles devem ter caído no seu quintal hoje cedo. Eu fiquei tipo me pergunto como isso aconteceu. Ele disse algo sobre seus filhos provavelmente brincando com eles e perguntou se eu poderia ir buscá-los para ele. Eu disse que os tenho, mas não os darei a ele a menos que sua esposa venha e os pegue ela mesma. Ele me olhou chocado e com raiva e disse que esses binóculos são dele, e são especiais porque ele os tem desde quando era militar. E disse que sua esposa não tem nada a ver com isso. Eu disse a ele que vou devolvê-los assim que sua esposa aparecer e pedir por eles. Tudo o que ele precisa fazer é mandá-la. Ele jogou um ataque dizendo que ele não pode mandá-la porque então ela vai compreender mal a situação. Eu disse a ele que não há mal-entendido se seus filhos são realmente os que usam os binóculos e insisti que não os devolveria até que sua esposa os pegasse. Entramos em uma discussão, mas ele manteve a voz o mais baixo que pôde, então saiu parecendo furioso. Ele está reclamando sobre eu querer provocar drama, e continua exigindo que eu devolva seus binóculos de volta para ele e deixe sua esposa fora disso. Sou uma idiota por isso, Edith. Esquecer sua idade. Ele tem 37. Sou um idiota por dizer à minha mãe que ela só tem um filho. Meus pais se divorciaram quando minha irmã e eu tínhamos 5 e 6 anos. Ela conheceu o marido 3 anos depois. Ele era viúvo com um filho de 7 meses, acho que ele tinha 7 meses quando se conheceram. Ela instantaneamente os mudou e começou a reivindicar seu filho como seu e criá-lo como nós. Ela ficou noiva dele e algumas semanas antes do casamento nosso pai morreu. A essa altura, minha mãe havia acabado de se afastar de toda a família. Ela disse aos pais do meu pai que se eles quisessem nos ver novamente em breve, eles precisariam ir ao casamento dela e assistir a nós 3, incluindo meu meio-irmão. Ela então disse a eles depois do casamento que, se eles quisessem nos ver, ou passar um tempo conosco, eles teriam que incluí-lo. Eles não quiseram. Eles tentaram argumentar por tempo apenas conosco, oferecendo-se para pagar tudo 100%. Mas a mãe disse que não. Minha irmã e eu discutimos com minha mãe em um dia em particular. Aniversário do meu pai. Comemoramos isso todos os anos com a família do papai depois que ele morreu, mas ela nem deixou esse dia ser só nós e eles. Nosso meio-irmão tinha que estar lá. Ela disse que eles não podiam ser apenas nossa família e que não deveríamos vê-lo como menos merecedor de estar presente. Mas nós fizemos. Ele não era filho do nosso pai e nunca o conhecera. Então, por que ele merecia estar lá? Eu nunca consegui isso. Ela nos chamou de egoístas pela mentalidade. Ano passado fiz 18 anos e fui morar com minha namorada. Assim que saí de casa, meu meio-irmão não foi mais convidado para nada que tivesse a ver com a família do meu pai. Ele não os viu mais. Minha irmã e eu também paramos de passar algum tempo na casa da mamãe. Então paramos de falar com eles. Ficou quieto por vários meses e, na semana passada, minha mãe apareceu onde eu trabalho e exigiu que conversássemos. Ela me contou como estava cansada de um de seus filhos ser deixado de fora e como era doente descartá-lo dessa maneira. E porque minha irmã e eu não estávamos defendendo ele. Eu disse a ela que ela só tinha um filho, seu enteado, e que minha irmã e eu não éramos mais seus filhos e minha família não era mais forçada a incluí-lo para nos ver e que era tudo culpa dela por forçá-lo em primeiro lugar.
Então eu desejei sorte a ela, o que foi meio sarcástico, não vou mentir, e, em seguida, pediu-lhe para sair. Ela me mandou uma mensagem mais tarde naquela noite para dizer que ela tinha sido uma boa mãe para nós três e dizer que ela só tinha um filho era baixo. Sou um idiota por isso. Sou uma idiota por se recusar a levar minha enteada para casa. Então meu marido e eu temos uma filha juntos e ele tem uma filha com outra pessoa. É certo que ele tem uma relação de coparentalidade tensa com a mãe, ela tem 5 anos e eu a peguei para visitá-la esta manhã. O marido não dirige. Tivemos um ótimo dia juntos e planejamos ir jantar. Ele ligou para a mãe e disse que tínhamos reservas às 6 e ela poderia buscá-la depois. Tivemos um pouco de neve muito suave na área hoje, e a mãe perguntou ao meu marido se ele poderia trazê-la para casa, porque ela não estava confortável dirigindo. Ele disse que sim, sem sequer me perguntar. Eu também me sinto desconfortável dirigindo quando o tempo está menos do que desejável e, para não mencionar, eu já tinha dirigido meia hora até lá e meia hora de volta para buscá-la esta manhã. Além disso, nos levou por toda a cidade à tarde se divertindo com as crianças, então ele me diz que agora estou levando ela para casa, e eu digo não. Porque sua mãe não pode buscá-la. E ele diz que ela não quer dirigir na neve. Então eu digo, bem, e eu? Você sabe que eu também não gosto de dirigir nisso, e eu já peguei ela e você nem me perguntou. Meu marido explode na frente das crianças, e começa a perder a cabeça comigo dizendo que estou sendo irracional e que estou arruinando tudo. Ele também tinha algumas opções de palavras coloridas para mim. Coloquei as 2 crianças no carro e levei minha enteada para casa naquele momento, porque não queria que ela se envolvesse em ver seu pai me tratando dessa maneira. Ela estava chateada e assustada e disse à mãe que não queria mais voltar para minha casa. A mãe não está chateada comigo, mas meu marido agora está me acusando de dificultar ainda mais o acesso dele ao filho. Eu disse a ele que ele precisa ser atencioso com as outras pessoas e parar de fazer planos para os outros quando ele não tem licença e que ele deveria me pedir para fazer coisas em vez de apenas presumir que eu vou bancar a taxista. Então Reddit, sou uma idiota por isso. Sou um idiota por comprar um relógio para minha esposa em uma cor que ela não gosta. Eu me sinto meio idiota por perguntar isso, mas não consigo conciliar o que deu errado na minha cabeça. Basicamente, estive fora do trabalho por algumas semanas. Ambos temos Apple Watches que, depois de alguns anos, têm uma duração de bateria mais curta, por isso deveríamos substituí-los. Eu fiz compras por um tempo, mesmo pensando em mudar do Apple Watch para algum outro relógio inteligente. De qualquer forma, decidi substituir os relógios por meio de nossa operadora de telefonia, que tinha apenas uma gama limitada de cores e tamanhos. Eu tenho o meu que era do mesmo tamanho e cor, mas minha esposa é a única que eu pensei que ela gostaria era prata e branco, então eu recebo o rastreamento de encomendas e pensei que seria uma boa surpresa para ela abrir quando eu soubesse que chegaria, sendo que estou ausente no trabalho, seria uma surpresa remota, e perguntei se ela abriria o pacote que veio para mim naquele dia. Inicialmente ela estava feliz por eu a ter surpreendido dessa forma até que ela abriu a caixa e disse palavras como "Por que você me deu um relógio de prata? Você sabe que eu não uso prata." Desde então, isso se transformou em uma acusação de que eu deliberadamente decidi machucá-la comprando um relógio em uma cor que ela sabe que não usaria. Reconheço que ela prefere joias de ouro. Mas eu não estava pensando em cores, mas no requisito prático que o relógio inteligente seria para ela. Também posso reconhecer que sim, eu deveria ter sido mais cuidadoso, mas estava limitado no intervalo disponível. Agora tenho um relógio de $600 que não será usado e uma esposa zangada. Suponho que a parte mais difícil que não consigo conciliar é que não consigo pensar em que tipo de pessoa tentaria presentear ou surpreender sua amada com a intenção de machucá-la. Eu sou o idiota. Deixe o seu veredito a respeito dos relatos. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.